bastante polêmico, quer dizer, tem coisas boas, coisas, vamos dizer, que pode ter má intenção na sua aprovação, né? E coisas ruins também. Então, essa abordagem que eu vou dar, pensando sempre no ponto de vista da distribuição, né? Que é o foco da SC Gás. Então, Zevi, só para complementar um pouco, então, o ambiente aqui que nos encontramos, tá? Esses webinários foram pensados inicialmente para o nosso público interno. Então, basicamente, a gente está aqui com a predominância, né, dos funcionários da SC Gás. A partir de um certo ponto, já que a gente está na 14ª edição, em função dos temas e dos palestrantes que estavam chegando, a gente começou a abrir um pouco a participação, e hoje nós temos aqui especificamente, além dos funcionários da SC Gás e da diretoria da SC Gás, nós temos o pessoal da agência reguladora, como você já citou, né? E nós temos também aqui o convite que foi enviado para o nosso conselho de administração. Então, no decorrer da apresentação, é muito provável que a gente os identifique e possa ter também alguma interação com eles. Então, esse é o público e o ambiente em que nos encontramos aqui. Ok, então, vamos iniciar, apesar de já termos aí feito já uma introdução aí pelo nosso presidente William. Primeiramente, aí, agradecendo a todos pela participação. Como o William já falou, esse é o nosso 14º webinar, né, eventos que nós criamos aí ao longo desse regime aí extraordinário e excepcional que a gente está atuando de home office, e hoje com um tema bastante interessante, né, que saber um pouco mais, vamos ouvir aí de um especialista aí, né, no assunto, sobre o projeto de lei número 6.407 de 2013, 2013 mesmo, talvez algumas pessoas acham que possa ter sido alguma coisa recente, mas já é lá de trás, já fazem 7 anos, né, e a visão da distribuição de gás natural canalizado em relação a esse projeto de lei. Eu vou ler aqui, fazer uma apresentação do nosso convidado e palestrante, né, o Dr. Zevi Kahn. Ele é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele, de 1998 a 2011, ele exerceu atividades na Arcesp, que é a agência reguladora de saneamento e energia do Estado de São Paulo, né? E sucessivamente comissário-chefe, comissário-geral, diretor, enfim, foi responsável pela edição do marco regulatório do serviço de distribuição de gás canalizado em São Paulo. Então, ele tem uma experiência muito grande, né, na distribuição de gás canalizado, enfim, e de uma forma ampliada aí no setor de gás e energia, né? De 2000 a 2003, ele participou da formação e exerceu a presidência da ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências de Regulação, entidade com mais de 50 agências reguladoras, federais, estaduais e municipais associadas. Depois, até 2010, ele atuou também como diretor da ABAR, nesse período exercendo lá a responsabilidade pela Câmara Técnica de Gás Canalizado, participando de discussões relacionadas à lei do gás, que é o que a gente vai tratar hoje também, né? Assuntos relacionados à regulamentação de consumidor livre, autoprodutor, autoimportador, comercializador. Em São Paulo, ele foi responsável por elaboração de deliberações, né, que regulamentaram esses citados agentes, né? Ele também, desde 2011, ele é sócio da Zenergás, consultoria empresarial em energia e regulação, com grande experiência no ambiente regulatório, e em especial nesse setor que é onde nós atuamos, né? É consultor da área e de regulatória junto à ABGás, desde 2012. Ele foi um dos consultores que nos ajudou na criação da conta gráfica, né, que nós temos na nossa SC Gás. Então, eu vou passar já direto a palavra para o Zevi, porque já fizemos uma introdução inicial, agradecendo a presença de todos aqui. Atualmente estamos com 77 pessoas na sala. Como o William, nosso presidente, já comentou, temos pessoal da ARESC, temos membros
no nosso conselho de administração, temos colegas de outras distribuidoras também que estão participando aqui, de diversas áreas, então sejam todos muito bem-vindos. Depois, ao final da apresentação, nós vamos iniciar ali uma rodada ali de debates e aí a gente pode ir organizando à medida em que a gente vai percebendo, colocando no chat ali as perguntas e abordagem que queiram fazer e até mesmo também a gente passando aí a palavra para algumas pessoas que poderão fazer aí algum tipo de abordagem específica. Doutor Zevi, muito obrigado de novo. Está tudo certo agora com tudo, som, vídeo, a apresentação está tranquila também. A gente tem ela aqui também de backup, mas acho que está tudo certo. Aí, Zevi, a palavra é sua. Muito obrigado, bem-vindo e boa apresentação aí para a gente. Muito obrigado, Francisco. Agradeço as palavras do William. Eu vou tentar compartilhar aí, vocês me confirmam se dá certo. Essa aqui. Para quem está chegando agora, o Zevi está compartilhando a apresentação nesse momento. Ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde, conselheira Adriana. Obrigado por se juntar a nós nesse webinar. Seja muito bem-vinda. Bom, cumprimentando então todos os presentes da SCGAS, convidados, conselheiros da nossa ARESC. Estamos dando então início à apresentação. É uma apresentação relativamente curta, não pretendemos levar mais do que 30 minutos, talvez passar um pouquinho. Abordando então a situação do projeto 6407, 2013, que trata dos assuntos aí disciplinados na cadeia do gás canalizado. É um projeto muito amplo, porque ele, inclusive, substitui a chamada Lei do Gás, que é a Lei 11.909, de 2009, da qual tive a oportunidade de participar também. E, na verdade, ela pegou carona num projeto de 2013, né? Por isso que ela é a 6407 de 2013, né? Mas ela não tem absolutamente mais nada a ver com o projeto do deputado federal Mendes Tame, que se originou em 2013, hoje em dia é um substitutivo que foi trabalhado aí em 2018, 2019, em parte em decorrência das discussões que ocorreram no projeto Gás para Crescer, de forma simplificada. E como todo projeto de lei, a gente sempre tem uma certa preocupação, porque tudo no Brasil é demorado, né? Então, é um projeto de 2013, né? Que vai ser aprovado provavelmente em 2020 e cujas consequências são muito importantes, mas que a sua regulamentação pode talvez levar 4, 5 anos pela ANP, né? E outros órgãos que necessitarão atuar. Então, cada vez que se fala em mudar um marco regulatório, a gente tem que sempre pensar o custo-benefício, porque isso pode paralisar muitas atividades, às vezes durante até 10 anos, né? Esperando modificações importantes aí na cadeia do gás canalizado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o status desse projeto, sobre as principais alterações, informando sobre o PL, e nos ater à visão
da distribuição, porque ele é muito amplo, ele fala do transporte, fala do escoamento, fala da regasificação, fala do GNL, ele fala de muitos assuntos, né? E a gente vai procurar segmentar e tratar mais especificamente da parte da distribuição. O status desse projeto, como vocês devem estar acompanhando, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora nesse mês mesmo, do dia 1º de setembro, e após isso ele passa a tramitar no Senado Federal e, vamos dizer, pela regulamentação, caso ele seja aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai para a sanção ou veto presidencial. Caso ele sofra algum tipo de alteração por emendas, né, aprovadas, ele retorna para a Câmara dos Deputados e depois, após a aprovação da Câmara dos Deputados, é que vai para a sanção ou veto presidencial, como todo projeto de lei. Ele está nessa situação e a perspectiva, vamos dizer, é que no limite, até o final do ano, ele deva ser aprovado. Quais são, vamos dizer, as principais alterações desse projeto? Eu diria que as principais alterações desse projeto não são nem a área de distribuição. Nós vamos falar da distribuição, mas esse projeto é de uma amplitude que assuntos muito importantes têm o seu tratamento aqui no projeto, né? Sintetizo aqui em 6 itens, né? No lado esquerdo de quem olha a apresentação está a situação atual, né? E do lado direito, o que propõe o projeto de lei 6407. Né? Na questão da importação e exportação de gás, passa a ser a ANP a competente para autorizar, né? O regime de estocagem subterrânea de gás passa a ser autorização em vez de concessão. Né? Outro assunto importante, ele passa a disciplinar o acesso negociado às instalações de escoamento, processamento e terminais de GNL. Até então, vamos dizer, quem era o detentor deste ativo não tinha a obrigação de permitir que uma terceira parte pudesse compartilhar essas instalações. Né? Também a questão da desverticalização por grupo societário em relação às atividades de EP, exploração e produção, importação, carregamento e comercialização. Ele traz uma série de exigências do que pode ou que não pode, dentro de um grupo, dentro de uma atividade, participar das outras atividades, né? Quer dizer, quem está no transporte não pode participar da distribuição, não pode participar da exploração e produção, né? Tem questões do grupo societário, então ele avança por regramentos aí mais ligados à defesa da concorrência. Depois também ele fala na expansão de gasodutos, que passariam a ser propostos por uma nova figura, que seria o gestor da área de mercado, além da ANP. Né? E um assunto muito importante é a volta do regime de autorização para outorga de novos gasodutos. O que se observou desde a Lei 11.909, que é de 2009, nos últimos 11 anos, né? Aquela lei que é vigente, ela alterou o regime de autorização para concessão e foi um fracasso. Né? Desde lá, nenhum novo gasoduto conseguiu superar toda a burocracia impressionante que a Lei 11.909 trouxe para que um gasoduto pudesse ser construído. Então, isso travou.
Agora, felizmente, voltamos ao bom senso e os gasodutos de transporte passam ao regime de autorização. Quais são as expectativas que eu considero positivas desse projeto de lei? Primeiro, uma aceleração nos processos de investimentos em novos gasodutos de transporte em face da simplificação nos processos de autorização, né? Passa pela ANP, passa por uma rodada, né, para ver se tem outros projetos, se tem outras, mas é uma fase só, né? Ao contrário do regime de concessão, que era muito mais complexo. Também tendências de melhorar a competição na precificação do gás, com o surgimento de novos terminais privados de GNL, acesso negociado às instalações de escoamento, terminais e processamento. Então, nesse sentido, nós temos hoje em dia um pré-sal em franca expansão. Boa parte dos projetos do pré-sal, eles acabam optando, né, pela reinjeção do gás. Nós temos um volume, hoje em dia, de reinjeção semelhante ao volume de consumo do gás canalizado no Brasil, o que é um absurdo. E, se nada fosse feito, a tendência é que novos projetos continuariam optando pela solução mais simples, que é a reinjeção do gás nas unidades de exploração e produção. Com esse novo viés e a possibilidade de acesso negociado às instalações de escoamento, terminais de processamento, é possível, então, que tanto o pessoal do GNL quanto o pessoal do pré-sal consiga trazer o gás com mais facilidade, né, e viabilidade aqui para a utilização. Também ele sinaliza futuros projetos de EIP que sejam contemplados, então, essas instalações de escoamento em vez da simples reinjeção. Isso é um dado importante. Esse projeto ele está enxergando o futuro. É porque, hoje em dia, todos que fazem projetos de EIP, pela incerteza de conseguir trazer o gás para a costa, para o litoral, e mesmo compartilhar, que muitos campos de exploração não é só a Petrobras, é Petrobras e outros agentes, esses outros agentes simplesmente declinam de trazer o gás, e muitas vezes a Petrobras também preferem simplesmente reinjetar. Com essa perspectiva, esses futuros projetos, que às vezes só vão dar fruto daqui 5, 7 anos, quando a unidade de exploração e produção estiver em operação, vai se ter a possibilidade de não fazer só a reinjeção, mas também trazer o gás. E esse é o principal sinal econômico para a distribuição, porque, havendo mais concorrência, a expectativa é que, com esse aumento de competição na oferta da molécula, se consiga, vamos dizer, preços menores aí na negociação, nas licitações para a compra de gás por parte das distribuidoras. Também, pensando no mercado livre, né, todos esses novos agentes, eles poderiam também comercializar o gás diretamente dentro das regras definidas pelos estados para os chamados usuários livres, né? Ou até os casos também possíveis de autoprodução e autoimportação, né? Também poderão ser beneficiados. Agora, do ponto de vista da distribuição, quais são as principais críticas, se assim podemos dizer, em relação a esse projeto, além de outras que eu vou apresentar aqui também?
As principais questões é que ele lida o projeto na cadeia do gás, mas ele não dá atenção à outra ponta, que seria o mercado do gás e a expansão do gás. E sabemos muito bem, quem é da área de distribuição conhece, é que praticamente você só consegue o aumento do consumo se você tiver a possibilidade de expandir as redes, né, buscando novos mercados. Além disso, só é possível com novos investimentos na mesma região onde já existem as redes de gás canalizado. E a discussão já é antiga, né? E o setor elétrico ele não tem uma aderência, ele não pensa junto com o setor de gás como ocorre em outros países, né? Ele pensa sozinho e a área de gás também pensa sozinho e um não ajuda o outro. E o setor de gás há tempo também que pede o quê? Que os leilões de termoelétricas a gás busquem, vamos dizer, a melhor eficiência dessas termoelétricas e uma operação na base de carga, para que elas funcionem o tempo todo, para que você não tenha as redes ociosas, para que a capacidade seja plena, para que você possa ter expansão de redes, né? E que também para que o pré-sal possa ser beneficiado com o advento das termoelétricas. Porque hoje em dia, todas as termoelétricas, praticamente, elas passam a depender do GNL importado, né? Na base que elas trabalham, com uma inflexibilidade baixa, 20%, 30%, elas são liga-desliga. Elas dependem da sazonalidade, da hidroeletricidade, para elas entrarem em funcionamento. E, ora, não dá para você fazer uma instalação do pré-sal, investir bilhões de dólares para operar ocasionalmente, mesmo porque o gás, ele vem junto com o óleo, ele não pode, vamos dizer, parar a produção do óleo, e ele precisa de mercado para que ele possa se desenvolver. Então, a lógica do setor de gás, ela pede termoelétricas à base. Isso não é feito pelo setor elétrico. E a lei do gás, que deveria, vamos dizer, prever uma maior utilização do gás do pré-sal, peca ao não colocar nenhum artigo beneficiando, vamos dizer, a promoção de termoelétricas de alta eficiência que possam operar na base de carga. A integração com o setor elétrico também é um viés que não tem na lei do gás. E o que se sabe do setor elétrico é que os leilões de geração, eles não contemplam a transmissão. O que acontece? Se faz o leilão de geração, ganha o melhor preço, na localidade que for, né? Em geral no litoral. E depois tem todo o custo para trazer essa energia elétrica até os centros de carga. E esse custo não é computado, é como se fosse uma matemática de outro planeta. Quer dizer, ganha aquele menor custo de geração, ainda que tenha um custo de transmissão absurdamente elevado, como é você trazer muitas vezes do litoral para o Planalto, como é em São Paulo, né? Como é trazer do Rio de Janeiro para São Paulo energia elétrica, cruzando a Serra do Mar. É como se fossem duas coisas e não se somam. E, nesse sentido, as termoelétricas, elas, vamos dizer, têm um conceito já original de estar junto ao centro de carga, não necessariamente no litoral, junto ao gasoduto, e que se traga o gasoduto para onde é o centro de carga. Então, essa opção não é explorada pelo setor elétrico. O setor elétrico pensa, vamos dizer, no quadradinho dele, né? Sem pensar no que poderia ser bom para o país
e para o desenvolvimento conjunto do setor energético, que seria gás e energia elétrica. Além dessas questões, que infelizmente não são abordadas na nova lei do gás, a gente vai observar a seguir intervenções em questões regulatórias estaduais que trazem incertezas e mesmo, infelizmente, até riscos de judicialização. E, por outro lado, se observa na discussão do PL 6407, para que ele seja aprovado, uma discussão, muitas vezes, muito ufanista do ponto de vista técnico e econômico. Eu, como um observador técnico, tenho visto argumentos no sentido, logicamente, de aprovação desse projeto, e não tem uma razoabilidade, mesmo fundamentos econômicos. Números são colocados de forma absurda. Fala-se num destravamento imediato, 31 bilhões de dólares por ano em investimentos na indústria, impostos superiores a 50 bilhões a serem arrecadados e 4 milhões de novos empregos em curto prazo. Fala-se em redução de preço do gás ao usuário final em níveis de 30% a 50%. Logicamente, Tivemos um problema de rede aí, né, Chico? Eu acho que ele tá sinalizando aqui que ele está com a baixa, a banda está baixa, né? Está com uma capacidade lá, acho que por algum problema deu uma redução. Vou aguardar só alguns segundos aí para ver. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Certo, ele deve estar tentando lá algum recurso, né? não tem problema. Não tem que estar. É. Voltou. Olá, Zevi, voltando então, né? Vamos lá. Como que eu faço? Então, pergunta se eles estão conseguindo ver a tela compartilhada. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Não, ainda não, Zevi. Ela está uma tonalidade cinza. Ainda não está, não. Tá. Se você preferir, a gente pode também projetar a apresentação por aqui, tá? A gente tem ela aqui também. Acho que é melhor. Porque daí não carregaria muito a internet aqui. Que pelo Tá, jeito eu vou compartilhar ela aqui. Se não me falha a memória, a gente parou no slide número 7. Vou compartilhar ela aqui, só que aí você teria que tentar sair dessa tela que você está aí, para que ela possa ficar liberada e eu fazer o compartilhamento por aqui. Tá, ok. Eu tirei, tá? Tira o compartilhar aqui. Ok.
Conseguem enxergar a apresentação? Eu estou conseguindo. Tá, ok. Então vamos lá para o slide número 7, né? Slide número 7, por favor. Fique à vontade, Zevi. Tá conseguindo. O som tá bom, pelo menos, né? Sim, tá sim. Tá. Então tá bom. Então, essa questão do preço do gás é um exercício de futurologia, porque o cenário mais provável é que você tenha algum aumento de competição. Agora, hoje em dia, a Petrobras é responsável por cerca de 70% da produção de gás. Quer dizer, você vai colocar novos agentes para talvez, no máximo, 30% a mais de gás, né? Por que o preço na ponta, né? Aí não é nem o preço de venda do gás para distribuição, mas o preço final ao consumidor cairia 30% a 50%. Me parece um exagero, né? Ainda mais do que a gente sabe da teoria econômica, que sai um monopólio, chega um oligopólio. Quer dizer, provavelmente você vai ter 3 ou 4 agentes oferecendo e nada pode assegurar que eles também não combinem preço. Então, é muito difícil você ter esse nível de previsão de queda do preço do gás, né? Eu acho que teríamos que ser muito mais modestos nessa previsão que está, ao meu ver, ufanista. E também um outro ponto que me chamou a atenção é um certo populismo que está sendo colocado, tentando aprovar o projeto, dizendo que o preço do GLP, se for aprovada essa lei, né, vai cair 30% na ponta ao consumidor. Ora, o projeto é do gás natural, não é do GLP. Ele não fala uma palavra de GLP. É lógico que, se o projeto conseguir trazer mais gás do pré-sal, não GNL, mas gás do pré-sal, esse gás poderá ser processado e você retirar propano, butano, conseguir tirar mais GLP desse adicional de gás nacional do pré-sal. Ora, você vai ter mais GLP nacional produzido no Brasil, né? Produzido aqui. Hoje em dia, ele é em parte importado, em parte produzido nas refinarias, em parte processado a partir do gás natural. O GLP, ele tem sua precificação formada com base em paridade internacional. Ele não é dependente de uma maior ou menor produção nacional para que seja fixado o preço. É igualzinho a gasolina, igualzinho o diesel, igualzinho o óleo combustível. Não é porque a Petrobras acha mais petróleo que o preço da gasolina vai abaixar aqui para os consumidores. A mesma coisa é o GLP. Se você processar mais gás natural, vai ter mais produção nacional de GLP. Mas não há sinalização do preço, como está sendo feito para a aprovação do projeto. A gente viu na votação na Câmara do PL 6407 cenas vergonhosas de deputados dançando com botijões de gás, sinalizando que iriam trazer a redução da pobreza no Brasil com a redução do preço do GLP na ponta, quer dizer, ao consumidor final, em 30%. E isso migra pelos ministérios como se fosse de uma lógica, assim, absolutamente incontestável, né? Então, eu coloco, então, um ponto de atenção, né, para que todos os participantes vejam com cuidado as argumentações que se faz, né, num projeto que tem méritos, né, mas tem que ser considerado dentro da sua real amplitude. Poderia passar para o slide 8, por favor?
E aí vamos conversar um pouquinho sobre a competência estadual. Uma das principais críticas da distribuição em relação ao projeto 6407 é que ele, ao contrário do vigente, que é a Lei do Gás, ele omite a questão da participação dos estados na comercialização do gás natural. Ele coloca só a ANP nesse capítulo e insiste que a comercialização é um assunto da ANP. Ora, essa é uma matéria que os estados avançaram muito, né? Eu não preciso ler todo o slide, depois ficará à disposição de vocês. Eu poderia passar por o seguinte. Primeiro que a questão da livre comercialização e agente comercializador já existe em 12 estados brasileiros. No estado de São Paulo, já desde os contratos de concessão, em 99, 2000, já existe claramente a comercialização do gás como uma atividade estadual. Também, desde 2011, existe a regulamentação completa do usuário livre, do comercializador, que está vigente desde 2011 e jamais houve qualquer contestação. Santa Catarina, aqui, a Aresc, também em julho de 2019, produziu 2 regulamentos, o 135 e o 136, disciplinando o comercializador e a condição também de prestação de serviço para usuários livres, autoprodutores e autoimportadores. A visão dos estados é que a área federal não pode, em hipótese alguma, acessar o consumidor final, o usuário final. Ou seja, a venda do gás a partir do Citygate até o usuário final é matéria exclusivamente tratada pelo Estado, e essa regulamentação é do Estado. Não cabe à ANP saber se a SC Gás tem um consumidor e esse consumidor vai se reportar à ANP, né? No caso dele se tornar livre. E um comercializador que vai atuar dentro da rede da SC Gás, em vez de se reportar à Aresc, como deve, em todas as questões regulatórias, caso ele não nomine o gás, caso ele não entregue o gás para o usuário final, caso o usuário final não pague o gás para o comercializador e cabe à Aresc orientar a concessionária a cortar o gás, porque o medidor é da distribuidora. Então, todos os assuntos de comercialização têm que ser resolvidos dentro do estado de Santa Catarina, que tem todos os elementos para isso, tem todos os impactos que podem sofrer se tiver uma má administração de um usuário livre. Essa comercialização é colocada na nova lei do gás como sendo atribuição da ANP. Agora, eu quero ver, né, o que vai acontecer se isso vier a se realizar, né? Primeiro que não vai se realizar porque vai haver uma ampla judicialização da questão se for aprovado. Depois, né, se isso vingasse, seria uma confusão regulatória enorme, com assuntos de um mesmo consumidor tratado junto à ANP e junto à Aresc, e sinais contraditórios aí em toda a cadeia do gás canalizado. Ou seja, esse projeto de lei avança em competências claramente e historicamente estabelecidas em 12 estados brasileiros que têm regulamentos semelhantes para o comercializador, para a livre comercialização. Então, essa situação eu peço para passar então para o slide seguinte.
Aqui existe uma descrição mais completa sobre essa questão, inclusive com as resoluções da Aresc, e está dando para ouvir o som, está perfeito? Tá ok. E avançando também que, além do PL 6407, que dá esse entendimento de que a ANP é a única responsável pela comercialização do gás, não que a ANP não tenha responsabilidade pela comercialização do gás, mas classicamente e historicamente, a ANP atua até dentro das competências dela, ou seja, na exploração, produção, beneficiamento do gás em geral, até a atividade de transporte, não entrando dentro da atividade de distribuição e não chegando até o consumidor final. Então, a comercialização, ela pode sim ocorrer sob o registro e sobre a administração da ANP fora do Citygate, fora da área de distribuição da concessionária. Pode perfeitamente o comercializador que quiser comprar o gás, por exemplo, na Bolívia e trazer até o Citygate aqui de Santa Catarina, ele pode perfeitamente. Só que chegando no Citygate em Santa Catarina para vender ao usuário final, ele passa a ter a sua autorização, o seu registro dentro da SC Gás, dentro da Aresc, dentro do estado de Santa Catarina. Então, essa divisão de funções sempre foi muito clara. E agora essa lei quer trazer essa novidade, né, de passar toda a atribuição como exclusividade da ANP, por um viés, na verdade, de uma falta de entendimento que vem da origem das pessoas e da experiência das pessoas, que é o setor elétrico. O setor elétrico tem um único regulador, que é a ANEEL. E lá, então, a ANEEL controla tudo, controla o comercializador, né? Tem a CCE, tem o ONS, quer dizer, você tem organismos preparados, né? Mas você não tem, vamos dizer, nos estados, a competência regulatória. Então, fica muito mais simples, porque é eles com eles, é a ANEEL com a ANEEL. Agora, aqui no gás, com o modelo estadual de distribuição, se passa a ter, então, uma complementaridade, não um conflito como a ANP quer colocar, né? O regulamento vai até o Citygate, a ANP depois é a Aresc. E o que a ANP quer é de ponta a ponta, a ANP não, o projeto de lei entrar até o usuário final, que jamais foi função da ANP atuar junto ao usuário final. Então, essa situação que está descrita aqui. Tivemos uma sinalização também, agora na semana passada, no dia 7, foi completada uma consulta pública da Arcesp, que simplesmente está atualizando aqueles regulamentos de livre comercialização na área de distribuição que foram feitos em 2011. Então, está dando, vamos dizer, uma modernização naqueles regulamentos. E o que a gente percebeu, estão publicadas todas no site da Agência de São Paulo, na Arcesp, o posicionamento da FGV, da Abrace, das entidades dos grandes consumidores, até da Secretaria de Acompanhamento Econômico, da ANP, negando simplesmente todos os regulamentos da Arcesp, dizendo que isso é atribuição federal. Então, isso mostra que o clima de beligerância, infelizmente, não somos nós da distribuição que estamos fazendo. Está no ar, está declarado, o que indica uma grande possibilidade de virmos a ter uma judicialização em face de uma aprovação nesses termos do projeto. Então,
Eu peço, então, uma atenção do Estado de Santa Catarina, porque está se mudando a regra do jogo, né? E se ela for mudada, certamente haverá problemas. Podemos passar? Aqui eu cito, não vou ler, os principais pontos onde o regramento estadual é necessário e que seria de extrema complexidade para que a ANP viesse a fazer todos esses regramentos em conjunto com a atividade de distribuição, ou seja, repartir funções dentro do Estado, né, é uma questão complexa, indesejável e desnecessária. O Estado pode perfeitamente atuar da forma mais fair, da forma mais proativa, da forma mais desenvolvimentista, para que os comercializadores cheguem ao consumidor, ao usuário final. E eu sinalizo que a entrada da ANP não é desejável por todos os problemas que ela vai causar. Vamos passar. Saindo desse assunto, um outro ponto também importante, que a lei do gás nova, 6407, está trazendo como absoluta novidade, é uma outra intervenção no nível da distribuição. Até hoje, né, e assim tem de ser, está nas leis, os gasodutos de transporte, eles são definidos pela sua função. Ou seja, um gasoduto de transporte, ou ele é um gasoduto internacional, ou ele é um gasoduto entre dois estados, né? Ou ele é um gasoduto que liga uma instalação de transporte para outra instalação de transporte, ou ele liga uma instalação de GNL para um gasoduto de transporte. Ou seja, o gasoduto de transporte tem a função de uma finalidade geral e não específica de atender um consumidor. Agora, o artigo 7º, inciso 6º, parágrafo 1º, não, inciso 6º, diz o seguinte, que caberia à ANP definir gasoduto de transporte por um outro critério, além daqueles todos que eu acabei de citar. Esse poderia ser exclusivamente por um outro critério, com base nas suas características técnicas de diâmetro, pressão e extensão que superem limites estabelecidos em regulação da ANP. Então, aí ele deixa de ser Vou avisar ele aqui de novo. Ok.
Ô, Devi, estamos ouvindo você. Tá conseguindo ouvir? Já sim, já retornou. Ah, tá bom. Fica à vontade. Ah, tá bom. Então vamos só concluir aqui. Já está no final da apresentação. Então, esse gasoduto de transporte, ele poderia, então, a ANP se imiscuir dentro da área de distribuição da SC Gás, por exemplo, né? E classificar gasodutos novos a serem de transporte, ou seja, teria uma tarifa a mais de transporte, né? E poderia até chegar ao consumidor final, o que vai contra todas as prerrogativas e definições até então existentes para gasodutos de transporte. Então, também é, de novo, uma sinalização que poderia se imiscuir regulação federal com regulação estadual, totalmente indesejável, já que a distribuidora, então, tem toda a sua regulação estabelecida no âmbito do Estado. Poderia passar para o próximo, estamos encerrando. Somente isso, a apresentação, William, para que a gente tenha tempo também de discutir esses colocados ou outros aspectos aí do projeto que a gente possa cooperar. Ok, doutor Zevi, muito obrigado pela apresentação. Eu vou passar a palavra para o William inicialmente, e depois a gente pode abrir um pequeno debate. Já tem algum tipo de pergunta que já foi colocada no chat, e a gente vai desenvolvendo aí essa conversa. Depois os demais diretores, Rafael Gomes, Carlos Ferro, membros do conselho, pessoal da Aresc que está aqui também, enfim. Quero também ouvir um pouco um dos nossos especialistas, que é o Reinaldo Marcola, que atua na nossa área de tarifas e regulação. Boa parte das pessoas aqui conhecem ele, né? Inclusive o pessoal da Aresc, o próprio Zevi também. Mas, inicialmente, eu queria passar para o William fazer aí as suas considerações em relação ao material e aí a gama de informações que a gente acabou de assistir aí do nosso Zevican. Boa tarde a todos mais uma vez. Obrigado, Zevi, pela sua explanação. Indo direto para as perguntas, um dos argumentos que eu tenho ouvido em diversas conferências e até no dia da votação na Câmara, pela aprovação do projeto na sua forma como foi apresentado, sem emendas, né, e ajustes, é de que justamente o nosso ambiente legislativo ele é tão difícil e tão lento de aprovar as coisas que, embora o projeto não seja perfeito, é melhor a gente dar um pequeno passo agora do que esperar um ajuste final, né, de um projeto que talvez acabe não saindo. Então, em nome de algumas palavras de ordem, como concorrência, né, o pessoal acaba votando um projeto que ele não está no seu todo bem ajustado, né? Então, eu não sei se foi isso que permeou o ambiente legislativo, mas me parece que essa foi uma das premissas, né? Vamos votar alguma coisa para não votar nada, porque o processo legislativo ele simplesmente ele não flui. Então, não podemos perder essa chance, né? E acabou saindo um projeto que deu um passo pequeno quando poderíamos ter dado um passo bem maior. Isso é uma primeira impressão, né? Então, eu queria colocar um reforço no seu argumento sobre a força de algumas ideias que muitas vezes não têm o devido lastro, como essa da concorrência, que foi uma bandeira, né? E como se a concorrência por si só garantisse a queda dos preços. Você falou aqui em oligopólio, né? Paralelo a essa ideia, eu queria trazer a ideia da paridade internacional. Independente, né, de a gente ter um nível maior ou menor de concorrência, um tipo de precificação é por paridade internacional. Né? Então, por exemplo, mesmo com um fornecedor único no Brasil hoje, né, a gente tem aí uma paridade buscada na gasolina, no diesel, mas por que o gás não segue a mesma lógica de paridade internacional? Né? É mais difícil, né? Então, será que essa concorrência ela nos leva
a essa paridade internacional, você já deu algumas dicas aqui, talvez a gente precise de outros instrumentos que nos impulsionem a essa paridade internacional, né? Então, eu queria só deixar essa primeira provocação aqui, porque me parece que a palavra de ordem por trás desse projeto é concorrência, né? Sem dúvida, William. Bom, primeiro, a questão da oportunidade do projeto, ela é indiscutível, o setor precisa de uma modernização, né? Agora, o que eu discordo é, vamos dizer, de propaganda enganosa, vamos dizer, né? Quer dizer, tá se colocando muitas projeções que não param em pé, né? Essa falando em linguagem clara. E outra é a questão da intervenção desnecessária no âmbito dos estados. Esses foram os pontos focais. Quanto à precificação, o assunto é de grande complexidade. Primeiro, porque a precificação adotada pela Petrobras aqui no Brasil, que é uma precificação totalmente indexada a uma cesta de óleos combustíveis, ela não é o principal sistema de precificação mundial. Ele corresponde a praticamente só a 10 a 12% do gás comercializado no mundo é que é precificado dessa forma. Por quê? Porque justamente o gás não é exatamente uma commodity. Quer dizer, como você falou para o diesel ou para o próprio GLP, né, que são commodities, né, tem precificação internacional clara. O gás está tendo uma comoditização agora com a precificação do GNL, na forma liquefeita. Está trazendo, vamos dizer, uma certa uniformidade de preço dentro da importação e exportação de GNL. Mas o gás nacional, na maior parte dos países, ele tem várias metodologias de precificação. O IGU, né, International Gas Union, cita nos seus relatórios cerca de 7 modelos de precificação. Por quê? Porque o gás ele pode ser um custo de oportunidade para o país, né? O país que produz muito gás, ele pode perfeitamente fazer uma precificação com o gás mais barato e substituir outros combustíveis, e esses sim são commodities. E esses outros combustíveis ele exportar, porque eles têm preço internacional. Então, à medida que o gás vem a substituir, por exemplo, gasolina, né, diesel, o gás vem a substituir óleos combustíveis, a gasolina, o diesel e os combustíveis, eles têm uma precificação internacional e podem ser exportados facilmente. Então, muitas vezes, vale a pena manter uma precificação baixa para o gás avançar nesses outros mercados, e tem vários países que fazem essa política e obtém divisas assim com a exportação de combustíveis realmente comoditizados. Não é o caso do Brasil, porque sempre teve a Petrobras e sempre a Petrobras indexou e fez uma paridade com o óleo combustível na precificação do gás e um reajuste com base no óleo combustível. Então, esse é o modelo vigente que pode ser mudado aí no futuro, quem sabe, facilitando. A gente lembra bem, não é talvez o melhor exemplo, mas na época que houve a precificação com os planos econômicos na Argentina, e houve a liberdade, se saiu do regime econômico um peso, $1, né, e se liberou os preços, o gás ficou congelado na época, né? Então, os outros combustíveis flutuaram com o dólar, o gás não. O que aconteceu? A matriz energética argentina ficou toda gasosa. E
simplesmente todo mundo passou a usar gás, todos os veículos, toda a indústria, todas as residências, etc., porque o preço passou a ser um terço, um quarto do preço em equivalência energética de outros combustíveis, né? Foi uma opção, né? E com isso o governo teve divisas exportando diesel, óleo combustível dentro da situação econômica do país. Não é o caso do Brasil, mas não é uma situação totalmente descartada. Tem vários países que adotam uma precificação dessa ou precificação com base em concorrência somente, onde existe concorrência, né? Como os Estados Unidos, né? O preço lá tem tanta concorrência, tem tanto gás, que ele é vendido a $2, $3 no máximo por milhão de BTU, em função do desenvolvimento shale gas. Ok, Zevi, muito obrigado. William, me permite continuar aqui com a sequência e aí o debate. Eu vou fazer aqui, Zevi, uma pergunta que veio no chat, para ilustrar. Eu vou colocar aqui o slide que falava lá das principais alterações da legislação atual e do PL 6407, onde fala lá que atualmente a expansão de gasodutos é proposto pelo MME e por terceiros, ou por terceiros, né? E no projeto de lei fala que a expansão de gasodutos é proposto por gestor da área de mercado ou pela ANP. E aí estão perguntando aqui no chat, o que seria esse gestor da área de mercado? Então, o gestor da área de mercado é uma figura criada dentro dessa nova legislação 6407 e sobre a qual só existe uma definição. Ela não dá, vamos dizer, um conjunto de competências especificada e delimitações para esse gestor da área de mercado, né? Em princípio, eu imagino que ele poderia ser uma figura como um operador dos gasodutos de transporte, né? Talvez com mais algumas atribuições, né? Que pudesse, vamos dizer, harmonizar toda a oferta de gás a nível de transporte e dar, vamos dizer, os comandos para operacionalizar toda essa gestão desses gasodutos. Hoje em dia, a operação é feita, vamos dizer, pelos próprios operadores, né? Só temos, vamos dizer, praticamente 3 grandes sistemas de transporte no Brasil, né? E mesmo aqueles que foram vendidos pela Petrobras, como o NTS e o TAG, continuam sendo, por contrato, operados pela própria Petrobras. Então, hoje em dia, Petrobras com Petrobras, teria no lugar da Petrobras esse novo agente aí definido nessa lei, de uma forma ainda bastante precária. Mas, só completando, vamos dizer, no regime autorizativo, qualquer interessado pode propor a construção de um gasoduto que será analisado pela ANP. Então, simplifica muito o processo, independe de todas aquelas etapas do planejamento, da EPE, etc., que hoje existe no regime de concessão. Pois não. Ok, Zevi, muito obrigado. Eu vou passar agora uma sequência de ouvir um pouquinho o Rafael Gomes, a sequência o Carlos Ferro, que são os dois outros nossos diretores da SC Gás. Peço que todos, dentro do possível, os que quiserem abrir as suas câmeras, vamos fazer algumas fotos do webinar e a gente sempre propõe aí, na metade mais ou menos aí do evento, fazer aí essas fotos. Então a Fernanda vai estar lá preparada, quem puder e quiser abrir as câmeras aí, por favor, para a gente deixar registrado. E também pedir que as pessoas possam fazer, depois ali do Rafael Gomes e do Carlos Ferro, depois eu queria ouvir um pouquinho o Reinaldo e também depois fazer com que as pessoas se motivem a fazer algum tipo de questionamento no chat. Lembrando que a gente, dentro do nosso horário previsto, nós iremos até 16h30, temos 20 minutos. Obviamente que se precisar passar um pouquinho mais do tempo, a gente vai ficar aqui à disposição. Só lembrando a questão do compromisso aí de todos vocês e principalmente do Zevi. Então, Rafael Gomes, por favor, você fique agora para fazer suas considerações. Obrigado. Obrigado, Francisco.
Cumprimentando a todos mais uma vez, só queria agradecer ao Zevi pela oportunidade de estar compartilhando conosco mais uma vez aí o seu conhecimento e trazendo para a gente tanta informação nesse momento importante em que a gente está acompanhando o desenvolvimento do suposto novo mercado do gás, do que se chama de novo mercado do gás, e a expectativa despejada em cima desse projeto de lei é bastante grande, né? E não vou entrar no detalhe do que foi tratado no projeto de lei, porque o Zevi já muito bem abordou, mas destacar aqui a importância de que a gente possa trabalhar em conjunto com o regulador estadual. O Zevi muito bem destacou a importância de que cada estado desenvolva as suas regras de mercado, as suas regras regulatórias para o desenvolvimento do mercado de gás natural, e a importância de um trabalho conjunto entre a ARESC, a SC Gás, entendendo as particularidades e as características do mercado aqui em Santa Catarina, para que a gente possa aproveitar os benefícios trazidos por essa nova lei do gás e desenvolver aí os regulamentos estaduais para que o nosso serviço de distribuição possa ser prestado aí da melhor forma possível, inclusive aqueles consumidores que queiram se tornar livres em determinado momento, usando os serviços da nossa distribuidora. Então, mais uma vez, obrigado, Zevi, e espero que a tua contribuição aqui nos permita desenvolver esse assunto aqui internamente na SC Gás e que com isso a gente possa contribuir para esse desenvolvimento da regulação junto à ARESC, tá? Muito obrigado, boa tarde. Ok, Rafael, muito obrigado também. Vou passar agora para o Carlos Ferro, por favor, Ferro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Ainda não tinha cumprimentado vocês. Ia parabenizar o Zevi pela brilhante apresentação. Compartilho quase que integralmente com o teu entendimento aí, que nos foi passado sobre a tua visão dessa lei. Queria abordar, primeiramente, um ponto que eu entendo que você colocou, talvez seja o único que eu tenha alguma visão diferente, que é no sentido de que, no que diz respeito à operação do sistema elétrico de uma maneira coordenada com o segmento de gás, isso eu entendo que possa ser feito de maneira até infralegal, com resoluções por parte da ANEEL, decisões do Comitê Nacional de Política Energética, que podem determinar a forma dos leilões de energia nova e estabelecer, talvez, leilões em que térmicas sejam contratadas, ainda que não totalmente com uma demanda firme, pelo menos parcialmente firme, né? E com alguma flexibilidade. Então, eu acho que isso realmente seria muito complexo de colocar dentro de uma lei. Parece que seria algo que seria melhor tratado numa regulamentação infralegal, né? Seja através da ANEEL ou de resoluções do CNPE, como eu comentei. Mas no resto eu compartilho da mesma visão e queria chamar a atenção para uma questão que muito claramente eu vejo em relação a essa lei. Ela beneficia e muito o consumidor. Ela é o resultado de uma ação dos grandes consumidores de energia, principalmente da Abrace, e que fragiliza especialmente a Petrobras como empresa que detinha uma situação não de monopólio legal, mas de monopólio de fato, e nesse sentido acho que vai trazer um menor interesse no investimento no escoamento do gás, em novas UPGNs. A gente já viu aí a Petrobras anunciando ontem uma revisão do seu portfólio de investimentos para o ano do quinquênio 2021-2025, uma redução de 15 bilhões de dólares no segmento de AIP. Então, eu acho que esse tipo de coisa vai refletir negativamente nos produtores, no pessoal que atua no segmento de AIP. Não só na Petrobras, mas em todos os produtores que atuam independente ou associado a ela, vão ter
menos interesse em investir em sistemas de escoamento e de processamento de gás. E não sendo o dono da molécula, eu não acredito que vão surgir empreendedores para assumir isoladamente esse negócio. A desverticalização ela é um desestímulo aos investimentos na cadeia de óleo e gás. Então, e no nosso caso, que somos distribuidores, que somos o elo final, claramente aí existe uma intenção de ferir a autonomia dos estados na regulação da distribuição de gás canalizado. Nós tivemos um evento aqui na Fiesc ao final do ano passado que foi defendida a quebra dos contratos, foi defendida a mudança dos contratos de concessão, foi defendida a adoção de um modelo padrão. A ANP, inclusive, acabou de divulgar um manual de boas práticas de regulação na distribuição de gás, em que é o que eles pretendem, e é padronizar toda a legislação da distribuição a nível dos estados, e ainda temos a tentativa que, para mim, não é nada mais do que uma chantagem de usar do plano Mansueto de ajuste fiscal dos estados para forçar os estados a privatizarem as companhias estaduais de gás. Isso, para mim, é uma ação do governo federal que fere a autonomia dos estados e, no meu entendimento, vai trazer, como o Zevi já adiantou, a judicialização em muitos estados em relação a essa interferência e o resultado que essa lei vem a trazer nos mercados regulados aí pelas concessionárias estaduais. Aí deixa o Zevi se quiser comentar sobre isso. Só um comentário, Carlos. Muito boas as observações. Concordo também que essas questões relacionadas aos leilões, eles podem ser definidos também de forma infralegal, né? Mas, quando se trata de um projeto de lei desse porte, seria muito bom, né, ter uma sinalização. Poderia ser em termos de eficiência energética, etc. Quer dizer, você tem formas elegantes de colocar dentro de um projeto de lei que permita, vamos dizer, force a iniciativa de uma regulamentação infralegal. Mas não houve nenhuma preocupação nesse sentido, né? Então, concordo. Sobre as outras questões, aí temos temos absoluta afinidade aí de opiniões. Perfeito. Ok, Zevi, obrigado. Eu vou aqui... aqui estão perguntando se o PowerPoint da apresentação vai ficar disponível. Eu preciso que o Zevi, enfim, faça aí a devida autorização, apesar de a gente já ter ele aqui com a gente, né? Mas acredito que não teria, acho que o Zevi já falou antes até sobre essa possibilidade, né? Nós estamos também fazendo uma gravação. Pois não, Zevi? Está 100% disponível e vocês fiquem à vontade aí de disponibilizar a todos os interessados a apresentação. Tá certo. Depois eu disponibilizo ela internamente numa pasta lá da nossa rede e depois os demais a gente faz aí o contato. Nós também estamos gravando esse evento, como todos, viu, senhores? Depois nós vamos fazer com que ele se transforme lá num vídeo que fica disponibilizado lá na nossa plataforma, lá no YouTube, na nossa rede social no YouTube, que a SC Gás tem lá. Isso também depois a gente divulga aí para quem precisar ter acesso aí. Demora 1-2 dias aí só para fazer aí a transição aí do vídeo e vai lá para o YouTube depois. Aqui temos perguntas, uma delas fala o seguinte: o PL regula de alguma forma a formação do preço? Não. Ele incentiva, de certa forma, a concorrência ao compartilhar instalações que hoje em dia não são obrigatoriamente compartilhadas, né? E que inibem a concorrência. Mas, em nenhum ponto, vamos dizer, ele fala em formação de preço ou
avança em cima dessa questão. Todas as conclusões sobre formação de preço são de exclusiva competência de quem produziu esse material, no caso, principalmente as associações, CNI e outras entidades. Não são de responsabilidade do projeto de lei. Ok, Zevi, muito obrigado. Eu quero chamar agora o Reinaldo, que foi um dos nossos debatedores aí, convidados aí para produzir esse evento, para que ele possa fazer a sua abordagem. Depois eu continuo seguindo aqui nas perguntas do chat e também, como eu já falei, os demais fiquem à vontade também para serem, digamos aí, dar um toquezinho para a gente fazer aí o que vocês possam falar. Reinaldo, com você. Bom, boa tarde, vou procurar ser breve depois de tantas explanações brilhantes que nós tivemos aí, né? Cumprimento o Zevi e cumprimento a todos os colegas aí e demais ouvintes, né? Eu penso que, na minha experiência um pouco menor, né, Zevi, em comparação com a sua, nessas discussões, estamos passando por um momento de mudança, né? A princípio, eu não vejo com maus olhos essa PL, né? Ela tem, na sua essência, uma boa intenção, né? Uma boa pretensão, vamos dizer, né? Mas como tudo que envolve debate político, né, pode sofrer o risco de passar por modificações, enfim, em casos extremos até perder, né, a sua função inicial, né? Mas eu não vejo assim essa PL, eu vejo que ela está balizada, né, 4 pontos principais aí que a gente vê o pessoal, principalmente do governo federal, colocar, né, que é a atração de investimentos, a quebra de monopólios, principalmente no transporte, né, aumento na comercialização e transporte, né, aumento de competição e acesso das infraestruturas, né, não discriminatório. O que acontece aí? Está se adotando esse modelo entrada e saída. Então, por um lado, a gente já tem aí as questões relacionadas à precificação do transporte sendo delineadas com essa PL, né? Já estamos vivenciando isso, né? Com os regramentos aí que estão surgindo, inclusive discussões aí que a gente tem acompanhado com a ANP. Está demorando um pouco para sair, mas a gente imagina que agora, com a evolução dessa PL, deve evoluir para esse modelo, né? A gente tem também uma evolução importante, que é o tratamento do sistema de transporte como um todo, né? Como um sistema conjunto uno, né? Daí vem esse grupo gestor aí, né, que eu vejo com bons olhos se ele for bem desenvolvido, vamos dizer assim, visto que ele está posto ali no projeto de lei de uma forma bem subjetiva, né? Mas se ele for bem construído, bem desenvolvido, podemos ter uma evolução aí com a questão do grupo gestor. Com relação à interferência na prerrogativa dos estados, né, eu acredito que é uma situação que se resolva na regulamentação, né, ou talvez aí ainda temos alguma tramitação que possa ocorrer, uma discussão no Senado, inclusive, né, pode ser resolvido ali também, né, de forma que a gente consiga separar bem a distribuição do gás canalizado, que é uma competência estadual, né, de comercialização de gás, que a princípio me parece que a PL ela quer tratar a questão da comercialização do gás, né, principalmente relacionada ao transporte e comercialização nos estados, que em alguns estados já está regulamentada, né, a princípio não se vê assim um ataque direto a esses regulamentos, né? Pode ser simplesmente mantidos, né, ou ajustados de certa forma. A questão da harmonização regulatória é uma discussão que já vem lá desde a discussão ali do gás para crescer, né? Então, naturalmente, a gente observa esse movimento, como muito bem colocado, né, de que a ANP possa tentar aí, de alguma forma, forçar até uma harmonização de alguns regulamentos estaduais, né, um nivelamento de regulamentos estaduais. Aí os estados vão ter que entrar na discussão
e defender aí seus pontos de vista. Também não vejo como algo definitivo, definido, né? Estamos num momento de mudança e muita coisa pode ser desenvolvida e ajustada dentro desse projeto de lei. Principal ponto aí das concessões e autorizações, acho que pode trazer um incentivo de investimentos para os sistemas de transporte, principalmente, né? Porque reduz a burocracia e a PL prevê que ela seja concorrencial, né? Quer dizer, eventualmente, um outro agente econômico que apresente uma proposta melhor para determinado projeto, ele vai poder concorrer com o proponente original, né? Então, isso estimula, de uma certa forma, aí a competição desses investimentos, né? A gente tem que observar também, se fala muito de setor elétrico, esse regime de concessão, ele foi meio copiado da transmissão elétrica, e para o gás se viu que ele não funcionou muito bem, né? A gente está aí desde 2009 sem novos gasodutos de transporte nesse regime. Então, talvez a autorização ela venha aí para facilitar esses investimentos, né? E desburocratizar um pouco, né? De uma certa forma, complementando de forma breve, né, o que foi colocado aí era o que eu teria para colocar. Não tem muito ainda de definitivo para a gente falar a respeito, né? Eu acho que vai ter bastante trabalho aí ao longo das discussões finais, né, da PL lá no Senado, né, e se aprovada vamos partir aí para a regulamentação. Vai aí demandar bastante trabalho também, tanto das agências reguladoras quanto dos demais órgãos aí, entidades que estiverem envolvidos. Mais uma vez aí, deixo meus parabéns aí pela apresentação do Levin. Ok, Reinaldo, muito obrigado. Você fica à vontade aí para fazer aí algum comentário em relação à fala do Reinaldo. Muito bom, Reinaldo, você conseguiu traduzir aí os vários aspectos do projeto. Coloco apenas o seguinte, que em relação à questão da distribuição, eu sou menos otimista do que você, né? Eu acho que está, vamos dizer, um movimento muito forte, tentando intervir e alterar as regras dentro das concessões estaduais, né? Avançando em questões que são até constitucionais. Então, eu vejo um movimento forte e que podem, sim, trazer consequências graves aí para as distribuidoras, perdas significativas. Nos outros aspectos também, eu concordo que é um projeto pró-concorrência, né? O que e sou favorável a muitas das medidas, apenas não tenho a mesma régua que está sendo colocada das consequências aí de 4 milhões de novos empregos, né? E investimentos assim nababescos aí, como tem sido colocado. Ok, vamos seguir aqui já caminhando para o final, né? Temos aqui uma pergunta que fala o seguinte, Zevi: quais as tendências de alterações do PL no Senado? Eu acho que vai depender um pouco dessa nossa conversa hoje e de outras conversas aí, para tentar algum movimento de correção em questões menores aí do projeto. Como disse, ele no atacado ele é bastante interessante, mas no varejo ele tem questões aí que merecem e podem, sim, ser corrigidas, porque também existe um interesse geral de se evitar judicializações, e os caminhos aí me parecem inevitáveis, estão sendo provocados não pelos estados, né? Estão sendo provocados pelos outros agentes. Então, eu acho que um pouco de bom senso aí poderia levar a que nas discussões alguns ajustes fossem feitos, apesar de que, nesse caso, precisaria voltar para a Câmara, mas não teria
problema, o projeto já esperou 7 anos, quem sabe mais 2, 3 meses, né? Então, mas eu tenho certeza de que o projeto acabará sendo aprovado, porque ele é de interesse para todo o país. Ok, David, muito obrigado. Seguindo aqui, o PL, ele torna favorável o ambiente para a implantação de térmicas, na sua visão? Eu diria que sim, né? Porque ele, ao incentivar a comercialização e o compartilhamento das instalações, né? Ele deve facilitar alternativas de se trazer mais gás e mais competição na área do gás, né? E como as termoelétricas, elas têm na concorrência a questão do gás, um dos pontos, né? Não tão forte, porque elas não estão sendo contratadas de forma inflexível, né? Isso até eu coloquei, quer dizer, quando você contrata uma termoelétrica para funcionar 80%, a questão da eficiência dela é fundamental na competição dos preços. E você consegue, então, termoelétricas muito mais eficientes, porque elas vão ter que rodar o tempo todo. Então, o peso relativo da parcela gás no componente custo geral da termoelétrica passa a ser relevante, né? Ao contrário do que é hoje. Então, hoje em dia, se privilegia, vamos dizer, investimentos mais baratos, porque ganha a licitação, não quem tem o melhor preço do gás necessariamente, mas quem tem, vamos dizer, menores custos na instalação da termoelétrica, o que nem sempre significa a melhor eficiência energética, né? É uma pena isso. Ok. Eu vou pedir para que quem queira fazer mais alguma pergunta, para a gente já caminhar para o final, ou até se quiser falar, por favor, coloque aqui no chat para a gente. Eu vou passar a palavra agora para o nosso colega Silvio Dareschi, que quer falar um pouquinho. Silvio, com você. Boa tarde a todos. Zevi, é um prazer estar contigo aí. O Zevi já esteve do outro lado do balcão aqui, deixou um grande legado na regulação para o país, né? No comando da CESP e no comando da ABAR. Ele deixou um legado que a gente vem usufruindo nesses anos todos. Eu também não sou tão otimista quanto o Reinaldo, nós estamos sofrendo isso agora com o novo marco regulatório de saneamento, que, na nossa visão, fragilizou as concessionárias estaduais, né, na área de saneamento, como nós temos a visão que o PL atual acaba fragilizando também as concessionárias estaduais e, da mesma forma, com atos inconstitucionais, como aconteceu com o saneamento, né, referente à concessão estadual e o poder concedente estadual. Então, nos preocupa muito. Nós tivemos uma reunião com a ANP há uns 60 dias atrás, tivemos a oportunidade de manifestar. A ABAR vem trabalhando fortemente, mas nós temos a Câmara Técnica da ABAR e vamos trabalhar nesse assunto para que possamos recomendar ao Senado algumas mudanças que já foram enviadas para a Câmara de Deputados e passou batido, né? Então, quando só a política resolve, fica muito perigoso, né? Nós temos que ter a boa vontade política, mas aliado à técnica, para que tenhamos um produto que possamos não ferir direitos de nenhum lado, né? O regulador, o usuário e a concessionária. Aqui em Santa Catarina, né, o Zevi já colocou, nós temos as 2 resoluções, comercializador e Mercado Livre, para exercitar tanto a concessionária quanto já os possíveis clientes do Mercado Livre. E agora também a SGAS está trabalhando uma proposta de uma nova estrutura tarifária, já incluindo a TUSD, né? Então, é uma maneira que nós estamos nos preparando
para dar condições para a concessionária e para os usuários ter essa oportunidade, né, de buscar uma molécula mais barata e dar condições da concessionária ter essa remuneração na distribuição. Então, eu sei que nós temos um desafio muito grande. William, eu acho que nós já tivemos essa conversa, né? Nós temos que envolver os 3 senadores nossos aí numa reunião e possamos debater com os 3, a Aresc, a concessionária, o Estado, os nossos pontos contraditórios, né, dessa lei, e que eles possam nos ajudar a corrigir lá no Senado na hora que esse projeto chegar por lá. Ok, obrigado aí pela oportunidade, eu lhe agradecendo o convite, né, e estamos à disposição de vocês. Ok, Silvio, muito obrigado. O Zevi quer fazer alguma consideração em relação aos comentários do Silvio? Fique à vontade. Eu acho que a internet dele oscilou, Chico. Sim, eu estou percebendo aqui, talvez ele fique sem vídeo, né, e só com... Ele está sem som. Só para estimular nessa reta final, Chico, agradecendo a intervenção do Silvio da Aresc, a gente vê aqui na sala que tem outros colegas da Aresc também acompanhando a nossa reunião. Obrigado aí pela presença de vocês. Temos aqui o nosso pessoal do planejamento, o Reinaldo já fez a sua intervenção, o Totene, que trabalhou muito tempo também, né, na GEPLAN. Então, como a gente está se encaminhando para o final da reunião, estimular que realmente todos fiquem muito à vontade para a gente fazer um fechamento, já encaminhando para o encerramento, né? Sim, claro, se quiserem ter aí a oportunidade de falar, o Zevi está voltando aqui. Zevi, está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo perfeitamente, para mim não interrompeu a audição. Perfeito. Então, não sei se você quer fazer alguma... É só comentando sobre a colocação do Silvio, eu acho que os canais das agências aí, via ABAR, são muito importantes, porque a ABAR tem representação nacional e esse diálogo é importante aí para tentar parar essas arestas, né? No sentido de ter uma discussão real sobre esses pontos no Senado. E cumprimentando aí a atuação da agência, que traz, vamos dizer, uma situação muito boa de regulação atualmente para o estado de Santa Catarina, estado que durante muitos anos teve problemas muito sérios aí com a inoperância da então agência existente em relação aos reajustes e todos os problemas que isso causa, né? Então, hoje em dia temos uma Aresc atuante, isso dá uma estabilidade regulatória muito grande. Ok, Zevi, obrigado. Eu vou ler aqui a última pergunta do chat, depois eu já vou estar encaminhando, a gente já passou um pouco do horário, se mais alguém quiser ter a palavra depois, fique à vontade, senão eu vou encaminhar com o William para a gente fazer o encerramento. A pergunta fala o seguinte: quais as possibilidades de judicialização, considerando os aspectos aparentemente inconstitucionais? Se você, Zevi, enxerga um risco de trocar o mercado de suprimento, que é um monopólio estatal, na prática, por um eventual cartel, entre aspas, privado? Bom, são duas perguntas, né? Sobre a possibilidade de judicialização, eu vejo como alta. E a judicialização traz consequências dramáticas porque paralisa investimentos, ela paralisa ações. Eu vou dar como exemplo, numa questão de conflito de competência federal e estadual, que se assemelha, mas não é igual a esse que se avizinha, sobre o projeto de GNL que existe em São Paulo, chamado a Gás Local. Houve uma judicialização do Estado de São Paulo com
a Wright Martins, Petrobras e outras entidades federais em 2005. E até hoje o Supremo Tribunal Federal não deu a decisão final plenário. Houve liminares, houve decisões parciais, mas não existe decisão final. Então, corre-se o risco de você ter uma situação não definida durante muitos anos, o que é o pior dos mundos, né? Toda atuação aí no sentido de compor e de evitar a judicialização deve ser tentada, né? Mas se entendermos o 6407 como uma agressão aos estados, como de fato está ocorrendo, fica difícil, fica muito difícil, né? Então temos esse risco. A outra questão é da substituição de um monopólio por um oligopólio. Eu vejo como muito grande essa possibilidade. E a formação de preços, nesse caso, ela não será afetada consideravelmente. Eu diria que a precificação do gás no Brasil, com o advento desse projeto, vai se alterar mais por causa do GNL se integrar ao suprimento, em geral, das concessionárias. O GNL, vamos dizer, na oportunidade, tem uma precificação internacional baixa, pode trazer vantagens, ainda que sejam curto e médio prazo e não de longo prazo, para as distribuidoras e para seus consumidores, do que o objetivo principal do projeto é destravar o pré-sal. Então, o pré-sal, eu não vejo, vamos dizer, condições com esse projeto de um rápido deslocamento de competidores, aumento de oferta e resultados na ponta do consumidor. Eu vejo como uma sinalização de médio e longo prazo apenas, né? Então, a curto prazo, teremos, vamos dizer, uma atuação mais forte do GNL, que pode trazer, de fato, ainda que temporariamente, uma competição maior e preços melhores. Ok, muito obrigado, Zevi. Não temos mais nenhuma manifestação no chat. Não sei se alguém quer ter a palavra, e antes de eu passar aí para que o William faça o encerramento, membros do conselho que estão com a gente, outras pessoas, fiquem à vontade, o próprio William já fez aí a provocação. Mas caso não, nós já passamos aí 15 minutos aí praticamente do tempo que tínhamos inicialmente, aí eu deixo com o William para fazer as suas considerações finais e aí fazer o encerramento do nosso evento de hoje. Obrigado, Zevi. Todos nós aqui reconhecemos, né, o que você representa para essa área legal e regulatória do setor de gás. Para nós é um privilégio poder contar com a sua visão, com a sua orientação também, né, ao longo de todo esse caminho de amadurecimento do nosso setor. Eu queria aqui prestar uma homenagem aos nossos colegas da agência reguladora, que é uma agência jovem, passou por reformulações ao longo da sua breve história e hoje nos concede a maturidade regulatória para que a gente possa fazer os nossos investimentos. Como você bem colocou, nada pior para um setor de infraestrutura do que a falta de segurança jurídica e regulatória, que não nos dê condições de alocar, né, capitais no setor de infraestrutura, cujo prazo de retorno, de maturação, normalmente são longos. Então, a previsibilidade é uma das âncoras, né, do setor de infraestrutura para o seu desenvolvimento. A agência reguladora tem nos propiciado isso, e a maior prova desse amadurecimento, dessa evolução aqui no estado de Santa Catarina, foi a aprovação de um plano de negócios pela SC Gás no final do ano passado, que é o maior plano de investimentos da sua história. Isso fruto dos avanços regulatórios que nos deram essas condições. Esperamos que
esse PL realmente não nos traga turbulências, inconvenientes nesse momento em que a empresa volta a andar, volta a investir, volta a tomar uma dinâmica muito saudável, né? E que a gente tenha bem aproveitadas aí as oportunidades dessa lei, mas que ela não vire aí um cavalo de Troia, né? E nos surpreenda a todos. E para encerrar, Zevi, se você pudesse dar, assim, um ponto de atenção para nós, que estamos revisando o nosso planejamento estratégico nesse momento, acabamos de ter uma primeira etapa de discussão com o nosso Conselho de Administração, cujos representantes, alguns deles estão aqui presentes, inclusive, né? Teremos outras interações com o nosso Conselho ao longo dessa revisão do nosso planejamento estratégico. Então, se você pudesse dizer para nós, assim, em termos de lição de casa, né? Que tipo de dica você daria para a gente, né? Olha, um ponto de atenção para vocês trabalharem aí internamente. Muito obrigado, William. Quem sou eu para falar com o presidente da SCGAS, né? Uma dica. Mas estou, por outro lado, à vontade aí, porque tenho excelentes relações com a SCGAS, com a agência, e tendo já tido a oportunidade de trabalhar em projetos dentro da SCGAS e conhecer um pouco mais. Eu vejo como o grande sonho do Estado de Santa Catarina a interiorização, né? O projeto para Lages é um projeto antigo, que já se tentou de várias formas, teve todos os percalços, finalmente se chegou à rede local atualmente, né? Que é o caminho correto para consolidar o mercado, mas eu vejo que com o tempo vai se precisar fazer a rede física e buscar outros mercados aí nesse caminho, né? O Estado é privilegiado, tem uma infraestrutura excelente, tem um consumo industrial muito estável, muito forte, e com isso tem tudo para avançar aí para outros segmentos e outras utilizações do gás, né? Eu acho que os investimentos da SCGAS, que por um tempo tiveram uma série de questões, de dificuldades, mesmo regulatórias, finalmente chegam agora a um patamar que o Estado merece, e queria aí no futuro poder compartilhar esse planejamento até para entender melhor aí as ideias, né? Do meu ponto de vista, é sempre expansão, né? Sempre expansão do serviço, que é a finalidade, vamos dizer, de uma concessão, buscar essa expansão. A universalização é um termo assim quase que teórico, mas buscar novos mercados, mais redes, mais consumidores e sempre mantendo o padrão de qualidade que é o principal sinal aí reconhecido da SCGAS. Ok, senhores, muito obrigado, então, novamente, Zevican, muito obrigado pela palestra, pela apresentação, pela sua abordagem, muito rica, né? Volto a dizer aqui que a gente vai estar finalizando já o evento, e o evento está gravado, foi gravado, ele vai ser disponibilizado no futuro, breve aí, alguns dias, no YouTube. Quem tiver interesse de ter o vídeo, nós fazemos depois um contato via WhatsApp, as pessoas que estão de fora podem fazer um contato através de um dos nossos diretores, que os diretores fazem chegar para a gente aqui na área de comunicação a mensagem do vídeo ou até mesmo da apresentação do Zevi, tá? Então, não se preocupem em não ter o nosso canal direto, mas, de alguma forma, a gente recebe aqui a demanda para enviar para quem solicitar. A gente agradece bastante a todos, todo o grupo de colaboradores da SCGAS, todos os colegas da Aresc,
os nossos diretores, nossos membros do conselho que estão aqui, enfim, colegas de outras empresas, outras CDLs, né, que também possam estar por aqui, e nós estaremos de volta no 15º webinar, lá no dia 1º de outubro, uma quinta-feira. A gente agora está fazendo uma semana sim, uma não, e o assunto depois a gente vai, ao longo dessas 2 semanas, aí, divulgar para vocês. Agradecemos a todos, bom final de tarde, boa quinta-feira e sexta, e já aí, aproveitando aí a proximidade, bom final de semana para todos. Muito obrigado, até a próxima. Em especial, obrigado ao Zevican. Muito obrigado. Obrigado a todos aí, agradeço especialmente ao William, ao Francisco, à equipe da SC Gás e a todos os participantes aí que ouviram com atenção durante todo esse tempo. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, boa tarde.